Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem de saúde, espero que estejam em paz. Vamos com fé e força aqui no segundo bimestre, porque essa pandemia vai passar, uma hora vai passar e a gente vai conseguir seguir nossa vida normalmente. Tá? A partir de hoje se inicia o segundo bimestre e no primeiro bimestre, o término do primeiro bimestre foi meio estranho, diferente, não era muito comum nem para mim nem para vocês, mas a gente de certa forma conseguiu fazer algumas atividades. O primeiro bimestre foi alguma coisa mais tranquila, mas a partir agora do segundo bimestre vocês vão notar que, pelo menos na matéria de física, ela vai ser um pouquinho mais densa, um pouquinho mais corrida, tá? Mas sem atropelamento. Nós vamos parando, conforme a turma for tendo dificuldade, a gente vai parando. E principalmente no horário de aula, das nossas aulas, eu vou estar lá no Meet para estar tirando eventuais dúvidas, tá? Então, retomando aí o conteúdo de física, a gente viu uma revisão de matemática ali no finalzinho do primeiro bimestre. E hoje a gente vai retomar o conteúdo de física propriamente dito, tá? No final do bimestre, eu tinha comentado sobre o modelo atômico de Rutherford. No fundo, a gente não sabe muito bem o que é um átomo, mas existem vários modelos atômicos. O modelo atômico de Rutherford ele é prático porque ele ajuda a entender muitas coisas, tá? Como é que é o modelo atômico de Rutherford? É um modelo orbital, na qual você tem um núcleo e girando em torno do núcleo você tem elétrons. Tá? Então é como se fosse o Sol aqui no meio e os planetas girando em torno do Sol. Né? Então você tem os elétrons girando em torno do Sol e você tem um núcleo e dentro desse núcleo você tem prótons e nêutrons. Você já deve ter visto isso na matéria de química. Os elétrons, ele possui carga elétrica negativa. Os prótons têm carga elétrica positiva e os nêutrons não possuem cargas. Essas cargas elétricas são os que são responsáveis pelo que hoje nós conhecemos como eletricidade. Se no átomo não existisse nenhum tipo de carga elétrica, não existiria a eletricidade da forma que a gente conhece. Sim, o elétron tem carga elétrica negativa e o próton tem carga elétrica positiva. A unidade da carga elétrica é o Coulomb e o seu símbolo é o C maiúsculo, tá? Só que um Coulomb é muito grande para a gente trabalhar. Então a gente acaba utilizando os submúltiplos do Coulomb. Então vocês têm que saber decor essa tabela aqui, tá? Tá bom, não precisa decorar, mas pelo menos você tem que saber utilizar essa tabela aqui, tá? Então, esse símbolo aqui, MC, lembra que o C é de Coulomb? Esse M aqui significa que é o milli. Então, MC se lê milicoulomb. E ele vale 10 elevado a menos 3 coulomb. Essa letra aqui é uma letra grega chamada Mi, tá? É Mi, C. Esse C de Coulomb. Bom, como é que você lê esse cara aqui? A gente chama de micro. Esse cara, esse símbolo aqui, a gente pronuncia de micro. E o C de Coulomb. Ele vale 10 elevado a menos 6 C. Agora temos o NC, que você pronuncia como sendo nanocoulomb, que equivale a 10 elevado a menos 9 C. E finalmente o PC, tá? Como é que você pronuncia isso aqui? É o picocoulomb, que equivale a 10 elevado a menos 12 C, tá? Então, cada termo em vermelho, então
O M representa o milli, que vale 10 a menos 3. O Mi, que é a letra grega, representa o micro, que vale 10 a menos 6. O N representa o nano, que representa 10 a menos 9. E o P, que é o pico, que representa 10 a menos 12. Carga elementar. A carga elementar ele é representado pela letra E, e ele é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então a carga do elétron é igual a menos a carga elementar. Então se a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, significa que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? E a gente chama a carga do elétron de QE. A carga do próton ele é um mais E, ou seja, mais a carga elementar. Então significa que ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A gente chama de QP. Tá? De forma que a carga elétrica do elétron em módulo é igual à carga elétrica do próton. Tá? Carga elétrica do elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 e a carga do próton 1,6 vezes 10 a menos 19. Quantidade de carga elétrica. Quando você quer saber num corpo qual que é a sua carga elétrica, basta você contar o número de elétrons que está em excesso ou em falta. Então, como é que funciona? Você vai ter que utilizar essa fórmula aqui, Q igual a N vezes E. Q é a quantidade de carga elétrica do corpo, tá? N, o número de elétrons que está em excesso ou em falta. E E, a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Lembrando que esse valor aqui, ele é uma constante. Ele sempre será 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso não muda. Bom, então, utilizando a fórmula passada, no vídeo anterior aqui, na sequência nós vamos fazer um exercício resolvido, tá? Então você tem um corpo que possui uma carga elétrica total de menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 15 coulomb. Determine A, se o corpo está em excesso ou falta de elétrons e quantos elétrons está em excesso ou falta. O item A. Item A, vocês têm que decorar a seguinte regrinha. Se o corpo está negativo, está com excesso de elétrons. Se o corpo está positivo, está com falta de elétrons. Bom, o corpo está com menos 3,2 vezes 10 a menos 15 coulomb. Então, como é menos 3,2, o corpo está com carga negativa. Então, portanto, o corpo está com excesso de elétrons. Fácil assim. Item B. Bom, Q é a carga total do corpo. Dado do enunciado, menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 15 coulomb. N é o número de elétrons que eu quero determinar, ponto de interrogação. E E, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ele é uma constante. Então, vamos lá. A fórmula era o seguinte, Q igual a N vezes E. Eu vou rearranjar esta equação de forma que eu vou isolar o valor de N. Então, N vai ser igual a Q sobre E. Então, agora é só substituir os valores de Q e o valor de E. Então, N vai ser igual. O Q vale menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 15, dado do enunciado. E o E, 1,6 vezes 10 a menos 19, é uma constante. Então, o que eu vou fazer agora? Nós temos número, potência. Número e potência. Eu vou separar os números das potências, de forma que vou colocar na frente os números e as potências atrás, para facilitar
a visualização das contas. Então, vou resolver esse cara aqui primeiro. Menos 3,2 dividido por 1,6. Esse cara aqui vai dar menos 2. Bom, divisão de potências de mesma base. A gente viu na revisão de matemática que quando você tem divisão de potências de mesma base, conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Nós temos o menos 15 e o menos 19. Portanto, vai ser menos 15 menos 19. Menos 15 menos 19. Pela regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, N vai ser igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 15 mais 19. Menos 15 com mais 19 vai dar 4. Então, o número total de elétrons que está em excesso vai ser de 2 vezes 10 elevado a 4 elétrons. Lembrando que, quando aparece aqui um número menos, tem menos 2 vezes 10 elevado a 4 elétrons, isso significa, gente, que esse menos indica a quantidade de elétrons que está em excesso. Eu sei que parece antagônico, mas quando você tem menos, significa que ele está em excesso, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que tem muitas dúvidas, eu sei que é muito pesado esse conteúdo, mas vocês vão precisar desse conteúdo para provas de vestibulares, para o Enem, coisas assim do tipo, tá? Eu vou estar no Meet, no horário das nossas aulas, para a gente estar tirando eventuais dúvidas, tá? Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês realizarem e realizem essas atividades, me entreguem via Google Classroom, e qualquer dúvida vocês têm como me contactar no horário de aula lá no Meet, tá ok? Então é isso aí, galera. Obrigado, um bom divertimento e até a próxima aula.